Meu nome é Lúcia Margarida Curlim Yap. Moro em Porto Belo há anos, mas fui durante muito tempo professora da Universidade de Brasília, na disciplina de Estatística. Depois mudamos para Santa Catarina e fui diretora-geral da Univille. Naquela época não era ainda universidade, né? Então não era reitor. E depois me aposentei lá e vim morar aqui nesse paraíso que é uma maravilha, cercado de mata, de bichos e de cobras eventualmente. Então agora eu quero ver, parece que gostariam de conhecer a biblioteca, que é uma coisa que tem livros aqui que eram meus em solteira, do meu marido em solteiro, e nossa vida em casado. Ou seja, são 50 anos comprando livro antigo, de amor pelos livros. Né, querida? É uma situação de emergência, eu teria que sair de casa com urgência. E o que é que eu faço? O que eu tenho de mais precioso aqui são os livros. É impossível colocar aqui os livros que eu tenho. Aqui é só uma parte, aqui tem outra, tem aqui, tem lá, tem aqui, eu não sei o que fazer, mas provavelmente, se eu, nessa situação, o que é que eu vou fazer? E já sei o que é. Eu vou pegar um livro que diz Epitáfios Jocosos. Ou seja, epitáfios, vocês sabem o que é, né? São aquelas frases que se colocam no túmulo. Como eu não sei se eu vou sobreviver ou não, então eu vou pegar dentro do livro Epitáfios Jocosos, eu vou escolher algum para poder colocar na minha... aqui. O Cemitério, Epitáfios Jocosos, de 1645. Então, provavelmente, eu vou achar aqui algum que seja de acordo com aquilo, nessa emergência que eu estou sentindo. Já ia esquecendo, é que eu vou levar dessa para melhor, então precisaria colocar. O que mais? O que é que eu vou escolher? Com tantos, eu realmente não sei o que fazer. Se tiver lá fora a possibilidade do Galois, 12 centenas ou 200 fórmulas favoritas. Então isso talvez me sirva. Então não custa nada levar, né? Por garantia. O que mais? Nossa, eu não sei o que fazer. O Goethe eu adoraria levar, mas são muitos. Jean-Jacques Rousseau também são muitos. Não sei o que fazer. Esse aqui é pequenininho, talvez sirva. Não. Europa, andando pela Europa. Se eu for pela Europa, se der certo, eu levo esse. Pronto. O resto não dá mais, porque eu não tenho espaço suficiente. Seriam esses que eu levaria. O resto, me despeço com imenso pesar. Bom, aqui são os poucos livros que nessa emergência eu vou levar comigo. Não são os maiores, não são os melhores, talvez nem só aquilo que eu escolheria se tivesse mais tempo. Mas enfim, são esses. Agora eu vou falar um pouco qual a razão de eu ter escolhido esses livros especificamente entre as centenas que eu tenho aqui, não é? Que certamente depois eu vou me arrepender de não trazer algum, que eu me esqueci, mas numa emergência a gente não pensa. Bom, por que eu escolhi esses 2 livros? Não, 3. Primeiro esse do Galois, 200 fórmulas favoritas. Como eu não sei para onde eu vou, eu não sei até que ponto uma fórmula pode me ajudar a sobreviver de alguma forma, não é? Então, fórmula favorita tem diversas coisas aqui sobre diversos assuntos. Esse é um deles. E o outro
Europa, as cidades e o povo. Porque saindo daqui, quem sabe eu vou voltar para a Europa. Já morei algum tempo lá, posso voltar para lá. Então são vários, era de 1849, então são vários capítulos sobre as cidades europeias. Quem sabe daqui eu encontro alguma melhor do que Colônia, que foi onde nós moramos há algum tempo. E, finalmente, o último livro escolhido foi, e isso prevendo o futuro, que é o futuro de todos nós, infelizmente, chama O Cemitério, e o subtítulo é Epitáfios Jocosos. Em latim, Pietro Michele, de 1649. Então, alguma coisa que eu, tendo tempo, vou poder selecionar um belo epitáfio para o meu. Se bem que não sei, acho que não vou ser enterrada, não. Eu prefiro ser cremada como meu marido foi. Bom, para mim, nessa idade, com 85 anos, foi uma experiência surreal e inusitada, né? Falar sobre os livros, quais o que eu, teoricamente, escolheria em ocasiões extremas, né? Então, isso também me deu uma forma de selecionar e pensar. E eu acho que esse Epitáfios Jocosos, que é que eu escolhi, é muito interessante, que, aliás, depois disso eu vou escolher algum. Eu não vou ser enterrada, eu vou ser cremada e vou ser jogada no lago. Mas se pode jogar, colar, quem sabe, na minha cabeceira da cama, que foi minha cama, alguma coisa que se lembre de mim, que seria o meu epitáfio, né? Já que eu não vou ser enterrada, mas fica uma mensagem dessa. Vou escolher alguma. Eu preciso falar também agora o quanto os livros foram importantes para mim. Meu bisavô foi livreiro e editor em Blumenau. Veio da Alemanha direto para Blumenau, abrindo uma livraria. Meu avô teve a primeira livraria de Itajaí. E depois que eu me aposentei, eu abri uma livraria em Porto Belo também. Tive durante alguns anos, até que meu marido morreu, eu estava mal, eu precisei cuidar dele. Aí passei, a livraria acabou virando uma revistaria, porque o pessoal não sabia escolher os livros, né? Aliás, uma das grandes experiências nessa livraria de Porto Belo foi que uma vez chegou um professor da Universidade de Santa Catarina, apressado já no fim do dia, e disse: eu preciso alguma coisa para ler, porque eu esqueci de trazer o meu livro. O que é que tu me ensina? Eu digo: então, vou te fazer uma coisa então. Está aqui esse livro, pega. No País das Sombras Longas. É uma experiência no Ártico em que tudo, as sombras são longas por causa do sol. Leva isso. Se tu gostar, mas olha com cuidado. Porque se tu não gostar, amanhã tu traz de volta, que eu quero vender. Senão tu compras amanhã, tá? Tá. No dia seguinte ele chegou lá, não dormia a noite inteira. Quero comprar. Então, dos anos que eu tive a livraria, esse foi um dos pontos chaves. Quer dizer, tu vê uma pessoa que gosta de livro e que eu consegui saber o que é que ele iria gostar, né? Era uma dos meus entretenimentos, é conversar com a pessoa e escolher um livro. Eu não sei o que é que eu vou comprar, o que é que tu achas? Ou vou dar um presente, mas para quem que tu vais dar? Eu perguntava. Então isso, porque, como eu disse já, eu tenho 3 gerações de livreiros nas costas, né? Então isso me deu muito prazer. Só que aí, quando meu marido começou a ficar doente, eu tive que fechar e não deu mais. Então agora eu acho que é o legado que a gente poderia deixar, que é o que meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu quero deixar para os meus filhos. O livro é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Eu não sei se eu consigo falar sem chorar, mas os livros que me ajudaram a superar a morte do meu marido. Me joguei nos livros para ler, para escrever, inclusive, que eu comecei a escrever depois disso. Então, eu acho que é o melhor instrumento, o melhor amigo que se pode ter depois de uma pessoa
que tem aquele calor humano, e isso é insubstituível, mas depois disso, o melhor amigo que alguém pode ter são os livros. Na minha biblioteca, eu sei onde está cada livro, só que eu fui, porque aqui tem livros que eu, quando morava em Brasília, viemos para cá, depois morei em Joinville, viemos para cá, então tem livro de 3 casas diferentes, além das que eu tinha aqui. Então, eu tentei de alguma forma organizá-los. Essa área aqui, por exemplo, são autores latino-americanos. Tá? É o Borges, Puig, Garcia Marques. Então, são... Aqui, por exemplo, aqui já é italiano, Umberto Eco. Então, e aqui é mais a parte técnica. São algumas, uma biblioteca, uma enciclopédia pequena. A história da vida privada, que é uma beleza, esse conjunto aqui de livros são espetaculares. Depois, o que mais? E aqui a maioria deles são dicionários sobre algum assunto importante, né? Tem de história, tem de arte, de tudo, enfim, né? O que mais? Aqui tem alguma coisa de latino-americano nessa parte, de literatura latino-americana. Aqui também, o que mais? Deixa eu ver. Depois tem no resto da casa. Tá? Deixa eu ver. Bom, aqui tem poucos. Aqui é mais a parte de coisa que era enciclopédia no tempo das crianças. Aqui são poucos livros ainda. Aqui são uns poucos de cozinha, mas tão pouco que eu não cozinho muito, não. Então, é só para adorno. Ou quando vem alguém que gosta de cozinhar. Aqui, então, por exemplo, aqui são autores. Coisa que eu gosto. Por exemplo, o Eduardo Said eu gosto muito, então os livros dele estão aqui. Aqui uma história da democracia brasileira, a perda da democracia. Tem muita coisa de história do Brasil aqui, história da República. Isso aqui, eu comprei uma coleção, são 4 livros. Eu cheguei em casa de noite, feliz da vida com meu marido. Olha o que é que eu comprou. Olha o que é que eu comprei. Nós 2 compramos a mesma coleção no mesmo dia. Mas então eu deixei aqui em homenagem a ele. Então aqui é mais história. Aqui tem vários sobre Trotsky, que é minha identificação em termos de política. Gosto muito do Trotsky. Aqui são dicionários. Aqui são livros, de alguma forma eu fui juntando, tem de filosofia, tem muita coisa de estatística, que eu fui professora de estatística, depois a estatística está desse lado aqui. Aqui tem alguma coisa de psicologia, pouca. Eu comecei a fazer o mestrado em psicologia e me assustei quando eu vi como tu consegue manipular as pessoas. E me assustou. Eu saí dali assustada, sinceramente. Não terminei. Depois, o que mais? Aqui são mais livros sobre a Idade Média. Esse livro muito bom. Guinness, Vínculo de Fogo. Aqui são história da Idade Média. Alguma coisa sobre religião, apesar de ser ateia, eu gosto de saber a origem da religião também. Deixa eu ver. Aqui é mais a parte de biologia, árvore, vegetação de forma geral, essa daqui. E mais aqui é livro de forma de tudo. Sei lá, porque a gente vai juntando. Aqui é só anarquismo, muita coisa novamente, que eu gosto muito. O que mais? Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Deutsch na UNB, é muito interessante esse livro. O que mais? Sei lá, alguma coisa de plantas, que meu marido também gostava muito, então aqui é muita coisa de frutas e plantas, técnicas de cultivo, né?
tem muito aqui, daqui para cá é praticamente a coisa dele. Então, bom, tem muita coisa de cacto, que meu marido adorava cactos. E alguma coisa que restaram ainda dele de patologia, mas eu doei praticamente todos os livros dele, eu doei para a universidade. E mais, é só isso. Só. Se me perguntar onde está tal livro, eu sei exatamente onde é que está. Pois é, e agora, uma das perguntas que me fazem sempre, se na hora que, se por acaso pegar fogo na tua casa, o que é que tu fazes? Quais os livros que tu vais salvar? Livro nenhum. Eu me jogo no meio do fogo e morro com eles. E morro feliz.